Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e hoje eu tô com vocês para fazer a estreia de um novo quadro aqui no canal, sim ouvintes. Mas antes de a gente avançar para descobrir que quadro é esse, aproveita para já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você quiser receber informação de qualidade e com embasamento sobre música, porque é exatamente isso que eu faço aqui. Então, o nosso novo quadro se chama Qual é a Importância? E nele, a gente vai tentar dissecar a trajetória e a obra daqueles artistas que são considerados grandes marcos na nossa história. Sabe, aqueles artistas que você certamente já ouviu o nome e você sabe que eles são importantes, mas talvez você não saiba o que foi que eles fizeram para serem tão importantes assim. Cara, você gosta de Mozart? Mozart, gosto, Mozart, gosto. Puto guitarrista. Pois é, nesse quadro a gente vai tentar entender exatamente qual foi a contribuição que cada uma dessas pessoas deu para merecer um lugar na nossa história. E aqui a gente não vai ter restrições de época nem de gênero musical. Eu já separei uma lista com literalmente mais de 70 nomes que eu gostaria de abordar nesse quadro. E tem desde artistas brasileiros contemporâneos até compositores europeus que já morreram há séculos. Então vamos dar início ao nosso quadro. Hoje a gente vai voltar para o século XVIII para falar sobre um tiozinho de peruca chamado Sebastian Bach. Não! Não esse. O Johann Sebastian Bach. Bom, apesar de ele ter nascido na rabeirinha final do século XVII, o Bach é considerado uma das maiores, se não a maior, mente musical na Europa do século XVIII, que foi seu período de grande contribuição. O que não é pouca coisa, considerando que por esse lugar e nessa época passaram nomes como Handel, Vivaldi, Haydn, Mozart e a primeira parte da trajetória de um cara aí chamado Beethoven. Ou seja, ser considerado possivelmente o maior no meio de caras dessa categoria nos diz alguma coisa bastante relevante a respeito do Bach. Outros dados que impressionam logo de cara são alguns números a respeito dele. 3 coisas que o Bach certamente sabia fazer em grande quantidade eram filhos, longas caminhadas e composições. Bem, talvez os mais de 13 filhos que ele teve e os milhares de quilômetros que ele percorreu a pé pela Europa sejam justificáveis pelo contexto da época. Mas a quantidade de obras que ele escreveu ao longo da sua vida forma um montante de respeito, mesmo se comparada às mais de 600 de Handel e às quase 800 de Vivaldi. O repertório catalogado do Bach compreende hoje mais de 1.100 obras. Entre elas, o prelúdio da suíte para violoncelo número 1, a tocata e fuga em Ré menor, e o minueto em Sol maior. Obras que eu tenho certeza absoluta que você já ouviu alguma vez na sua vida, independentemente de gostar ou não de música erudita. O que traz à tona o questionamento. O que faz com que as obras de um cara que morreu há quase 300 anos sejam populares até hoje? Qual foi a contribuição que o Bach deu para se manter tão relevante por tanto tempo? Bem, para conseguir responder essas perguntas, a gente precisa entender o contexto em que o Bach viveu e trabalhou. Bem, como eu já disse, Johann Sebastian Bach nasce no ano de 1685, em uma cidade chamada Eisenach, que fica na região da Turíngia, que hoje em dia fica bem no centro da atual Alemanha. E vale lembrar que naquela época a Alemanha ainda não estava unificada, e isso só ocorreria cerca de 200 anos depois.
O jovem Sebastian era o mais novo em uma família de 8 irmãos, em que aparentemente todos os homens eram músicos e se chamavam Johann alguma coisa Bach. É sério, lendo a biografia do Bach você descobre que o pai, Johann Ambrosius Bach, era violinista e ensinou para ele os princípios de violino e teoria musical. Já o irmão, Johann Christoph Bach, foi quem ensinou ele a tocar clavicórdio, que é um instrumento de teclas parecido com um cravo. E um tio, que também atendia pelo nome de Johann Christoph Bach, foi quem o ensinou a tocar órgão. Ou seja, imaginem só a confusão que era um almoço de domingo na casa dos Bach. Bem, o que importa aqui é a gente se ligar que o Bach teve um background musical muito forte e que veio de berço. O que nos faz pensar que para ele provavelmente a música era encarada como um ofício, ou seja, um trabalho técnico altamente especializado. Semelhante ao que seria a confecção de espadas para a filha de um ferreiro, ou a confecção de botas para o filho de um sapateiro, apesar de obviamente com um status intelectual mais elevado para a época. E isso nos ajuda a entender melhor essa profusão enorme de composições que o Bach criou ao longo da sua vida. Porque se um sapateiro chegar para você e disser que ele criou 1000 pares de sapato ao longo da vida dele, você dificilmente vai achar isso estranho, porque você entende que esse é o ofício daquela pessoa. Mas a gente tem essa mania de encarar as formas de expressão artística como algo meio descolado da realidade. E quando você descobre que algum artista criou mais de 1000 obras ao longo da sua vida, as reações mais comuns são: nossa, mas como ele teve inspiração para tudo isso? Ah, imagina! A maior parte dessas obras aí deve ter sido um miguezão. Quando na verdade a resposta para esses questionamentos reside em uma única palavra: técnica. E o Johann Sebastian Bach, assim como muitos dos seus contemporâneos, se dedicava noite e dia ao aprimoramento da sua técnica de composição. O cara estava sempre escrevendo música e aperfeiçoando a sua técnica de manipulação dos sons. Ele escreveu para cravo, órgão, corais, orquestras, violoncelo, violino, e nessa dedicação ao aperfeiçoamento da técnica reside uma parcela significativa do que torna o Bach assim tão relevante. Ele faz parte de um período histórico na música conhecido como Barroco. Mais especificamente, ele é acreditado como um dos nomes do chamado Barroco tardio. Afinal de contas, esse período histórico durou mais de 150 anos e o Bach aparece só na metade final dele. Inclusive se considera que a data de morte do Bach, o ano de 1750, é também o marco final desse período. Mas o que importa aqui é a gente saber que o Barroco foi um período de grande profusão no desenvolvimento da técnica musical. E não só no sentido de composição, com o desenvolvimento de diversos gêneros composicionais diferentes, mas também no sentido da tecnologia e do pensamento musical. Dentro desse contexto, o Bach viveu a sua vida lecionando, compondo obras tanto sacras quanto seculares, dirigindo grupos musicais. E para quem olha para esse retrato do Bach, ouve uma música dele e imediatamente associa a essa imagem plácida e meio blasé, existe uma história famosa que supostamente teria ocorrido durante o primeiro emprego dele, quando aos 20 anos de idade ele lecionava na igreja da cidade de Arnstadt. A história diz que ele era um cara bem desbocado e que não tinha muita paciência para lecionar, porque afinal de contas a sua principal função na igreja era de organista. Supostamente, ele teria se irritado com um dos seus alunos que era fagotista e dito que o sujeito soava como uma cabra quando ele tocava, o que teria resultado em uma porradaria entre os dois. E existe ainda uma outra versão da história que provavelmente não é verdadeira, mas que aponta que essa briga entre os dois teria sido não uma simples briga, mas sim uma verdadeira luta de espadas. É sério, imagina isso. Ei, para com isso. Você soa como uma cabra. Em todo caso, ao longo da sua vida, o Bach passou por diversos empregos diferentes. Como eu disse, ele foi diretor musical em igrejas, foi músico cativo na corte de membros da nobreza, atuou em instituições educacionais, e nessa brincadeira, ele foi migrando por diversas partes do que hoje é a Alemanha. E nesse ponto é importante notar que uma parte considerável das composições do Bach está ligada justamente a essa vivência institucional que ele teve. Várias das suas composições foram feitas para atender a demanda dos seus empregadores. Mas existe um conjunto de obras do Bach que tem um significado especial para a história da música. São duas compilações, com o primeiro volume lançado em 1722 e o segundo em 1744, que atendem pelo nome de O Cravo Bem Temperado. E que não são livros de receita.
Bem, eu já vou começar tirando o elefante da sala e dizendo que essa obra que vocês estão ouvindo agora não se chama Ave Maria. Essa peça se chama pura e simplesmente Prelúdio em Dó maior. E sim, ela serve de base para a famosa melodia da Ave Maria, mas que foi composta mais de 100 anos depois por um outro cara, o Charles Gounod. Mas para nós o que importa a respeito dessa obra é que ela abre esse livro de composições do Bach chamado O Cravo Bem Temperado, que foi lançado pelo Bach inicialmente como um livro de estudos, dedicado àqueles que desejassem se aprimorar nos instrumentos de teclas, e acabou se tornando um marco na história da teoria musical. Mas o que é que tinha nesse livro para que ele se tornasse tão importante assim? Bem, para conseguir entender isso, a gente precisa voltar rapidamente a alguns conceitos que a gente falou no terceiro vídeo desse canal. Mas basicamente a questão é: hoje em dia, boa parte da nossa música é organizada de acordo com um sistema que tem 12 notas musicais diferentes, certo? Em que cada uma dessas 12 notas pode ser tomada como ponto de referência para a construção das músicas, certo? E sempre a nota que é usada como referência é a que acaba sendo mais importante ou com maior peso dentro daquela música em particular, certo? E a tonalidade da música é sempre nomeada de acordo com a sua nota referencial. Ou seja, uma determinada obra pode muito bem conter todas as 12 notas, mas se eu sinto que o ponto de referência naquela obra, a nota com maior peso, é a nota Dó, então eu digo que ela está na tonalidade de Dó. Então se eu tenho 12 notas possíveis, isso também significa que eu tenho 12 tonalidades possíveis. E a gente sabe também que as 12 notas e consequentemente as 12 tonalidades são organizadas em relações de igualdade entre si. Ou seja, os nossos instrumentos são construídos de uma forma que eu posso tocar em qualquer uma das 12 tonalidades e nenhuma delas vai soar mais ou menos afinada que as outras. E todas podem soar igualmente agradáveis aos nossos ouvidos. E é isso, a essa organização de igualdade entre as notas e entre as tonalidades que nós damos o nome de temperamento. Mas será que isso foi sempre assim? Bem, se eu estou colocando essa pergunta de forma retórica, é óbvio que não. Na época do Bach, toda essa reflexão a respeito de temperamento musical ainda estava em desenvolvimento e era alvo de discussão por todos os lados. Não existia um sistema de afinação unificado e que colocasse todas as notas em pé de igualdade. Por exemplo, era comum que alguns instrumentos de teclado fossem afinados de forma que uma dessas tonalidades soasse absolutamente perfeita e cristalina, mas o preço disso era que as outras acabavam soando mais e mais imperfeitas e desafinadas até chegar ao ponto de se tornarem inutilizáveis. E eu só posso imaginar que isso provavelmente dificultava muito a possibilidade de intercâmbio de obra entre os compositores. Afinal, se um deles elegesse uma tonalidade como seu centro e outro elegesse alguma outra tonalidade, as obras de um já não soariam adequadas aos instrumentos do outro. E justamente por isso, uma das temáticas centrais do Barroco é a criação de um sistema de afinação que acabe com esses problemas. Ao afinar os instrumentos de forma que nenhuma tonalidade soe absolutamente perfeita, mas que todas soem razoavelmente boas e todas possam ser utilizadas em pé de igualdade. E é justamente esse sistema que o Bach ajuda a estabelecer e propagar no momento em que ele lança o Cravo Bem Temperado. Porque essa compilação contém obras curtas em cada um desses 12 pontos de referência possíveis: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, a partir das quais ele ajuda a demonstrar que esse sistema bem temperado é uma boa opção em meio ao que se discutia na época, em troca do pequeno sacrifício da tal afinação perfeita. E o tal sistema temperado foi uma ideia tão boa que ele está vigente na nossa música até os dias de hoje. Agora, é interessante notar que ao longo da vida, o Bach escreveu uma série de obras sacras, dedicadas às missas e aos cultos religiosos. Mas hoje em dia, a peça dele que é mais popularmente associada à religião é justamente uma composição secular, e que abre a obra de caráter mais científico de toda a sua carreira. E para encerrar esse assunto, eu só gostaria de fazer uma pequena ressalva, pra gente não cair na simplificação de sair dizendo por aí que o Bach foi o inventor de todas essas coisas. A gente precisa ter em mente que tanto a questão do temperamento quanto outras questões associadas a ela são temáticas importantes do Barroco e que sofreram contribuições de diversos compositores diferentes. O que o Bach fez ao lançar o Cravo Bem Temperado foi ajudar a traçar um denominador comum, a partir do qual se torna possível universalizar a comunicação entre os músicos. Mas ele só é capaz de fazer isso a partir de coisas que estavam sendo discutidas ao seu redor. No documentário Jazz, do Ken Burns, que a gente vai discutir bastante em alguns vídeos mais pra frente, um dos depoentes define perfeitamente quando ele diz que o Bach é não um inventor, mas sim um codificador. Ou seja, ele foi capaz de entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor de uma forma mais ou menos dispersa e condensar tudo isso em uma única obra, a partir da qual se estabelece um sistema com nome,
cara e que é utilizado até os dias de hoje. O que nos faz pensar, será que o Bach sempre teve todo esse crédito que a gente dá a ele? Bem, o histórico do Bach nos indica que apesar de ele ter sido muito ativo e bem reconhecido ao longo da sua vida, e muito embora ele tenha permanecido relevante no meio musical após a sua morte, esse status de gênio que hoje a gente atribui a ele precisou de algum tempo para se consolidar. É possível que ele só tenha começado a ganhar esse reconhecimento em larga escala por volta de 1829, ou seja, quase 80 anos após a sua morte, quando um outro músico chamado Felix Mendelssohn, que você conhece por essa obra aqui, dá início a uma revisitação de uma série de obras do Bach, como a Paixão segundo São Mateus. A partir desse ponto, o nome dele se populariza e se dissemina até chegar ao ponto de hoje ser reconhecido como uma das maiores mentes da história da música ocidental. Bem, por tudo que a gente viu aqui, acho que fica claro que a importância do Bach reside em grande parte sobre a base que a obra dele representa para tudo que foi feito depois. Analisando o histórico dele, eu acho que fica difícil apontar o João Sebastião como um grande revolucionário, e talvez justamente por isso a aceitação histórica dele tenha sido muito gradual. Porque, como eu já falei, tudo que o Bach fez estava dentro do contexto da sua época, que foi em si uma época de bastante avanço e modernização no desenvolvimento da música. E dentro desse contexto, ele simplesmente foi o maior. Ele foi o que levou esse desenvolvimento mais a fundo e que mais ajudou a consolidar esse avanço todo como uma etapa fundamental na história da nossa música. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nele e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, e se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou quiser pedir para que eu me aprofunde mais em algum tema, é só deixar nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e adeus!